E aí pessoal, Portes aqui do portestrader.com.br. Eu tô dando uma olhada aqui na Nasdaq, o mercado recém abriu. Agora é 11h30 aqui, eu tô marcando as baixas e as altas. Hoje é dia 22 de fevereiro. Marcando as altas aqui, pra mim não tá vendendo em suporte ou comprando em resistência. A gente percebe que a gente começou a descer desde lá dos 42,20, 4.220. A gente não parou mais de descer, colocando baixas mais baixas e altas mais baixas. Tendência de baixa aqui completa. O que eu estou esperando aqui? Uma possível reversão da ponta compradora, levantando novamente aqui a tendência lá para a alta do dia, ainda mais que a gente recém abriu, agora 11h31. Ou uma continuação da ponta vendedora, mostrando força aqui para o lado vendedor. Aqui eu estou marcando a área de 50% e 61,8% do Fibonacci. A gente está exatamente naquela área ali. Que pode servir como suporte para a ponta compradora. 11h32 agora. Minha expectativa aqui é estar olhando para os dois lados. Ou a ponta compradora mostrando força, a gente indo com eles lá para as altas do dia. Ou a ponta vendedora continuando a tendência lá para baixo. A gente consegue ver aqui que a gente tem essa linha da tendência, essa linha diagonal aqui descendo, que veio segurando já por 2, 3, 4 tentativas. A gente rompendo essa linha, a gente também tem uma possibilidade maior de chance de ver mais força para o lado comprador. Eu já vou deixar minha ordem de compra aqui no gráfico, 5 contratos. Está vendo aqui o pessoal da ponta compradora mostrando uma certa força aqui na abertura do mercado. A gente está vendo esse candle aqui. Eu tive que pausar ali porque estava demorando muito. A gente viu esse candle aqui super forte. Isso aqui, pessoal, não é candle de força, tá? Isso aqui é candle de pessoas que venderam e tiveram seus stops acionados. Isso aqui é candle de stop, não é candle de força. Então a expectativa aqui, já que a gente rompeu a tendência nesse candle, acionou o stop de muitas pessoas aqui, muitos traders venderam ali, acabou subindo, pegou o stop deles, para fechar a posição eles tiveram que comprar, aí explodiu para cima o candle. Eu estou esperando uma descida, e uma descida novamente para realmente mostrar que a ponta compradora está com força aqui nesse rompimento de linha de tendência. Não sei quanto tempo isso aqui vai demorar para acontecer, então pode ser que eu corte aqui um pouco o vídeo para não ficar um vídeo de 1 hora, né? A gente está esperando aqui para fazer então a primeira operação do dia. A gente vê um super candle pro lado vendedor, pro lado comprador, que não representa força, representa stop sendo acionado. Vou tirar aqui as linhas médias para não atrapalhar a leitura. A gente vê já a resposta da ponta vendedora já de cara aqui após aquela explosão. Ponta compradora novamente mostrando um pouco de força, tem mais uma linha de tendência aqui embaixo, eles estão vendo um pouco de dificuldade para continuar, justamente por causa dessa segunda linha de tendência, desde lá de cima, da alta do dia. A gente já rompeu essa segunda linha, se a gente conseguir segurar aqui e mostrar força para o lado comprador, eu vou estar comprando. A gente está vendo aqui um pessoal vendedor mostrando uma continuidade de descida após aquele toque na linha da tendência. Eu estou aguardando aqui então continuidade de força para o lado comprador, já que a gente rompeu as duas tendências, as duas linhas de tendência que a gente tinha no gráfico. A operação vai ser com 5 contratos e os meus alvos vão ser provavelmente as altas do dia. A gente vai estar fazendo operação aqui, fechamento parcial, se a gente vê a entrada para o lado comprador. Se a gente ir para o lado vendedor, o nosso alvo vai ser direto lá embaixo, naquela baixa da abertura do mercado hoje. A gente está vendo já uma certa pressão da ponta vendedora. Quando a ponta compradora chega lá em cima, a gente já coloca já diminui o candle. A gente começou a mostrar um pouco de força mais aqui para a ponta compradora. Larguei minha ordem no gráfico. Foi executado aqui a 42,1025. Meu stop vai aqui embaixo.
Abaixo dessa última tentativa que a ponta vendedora teve aqui para fazer reverter, meu primeiro alvo vai aqui nessa primeira alta que a gente tinha marcado lá no início na análise inicial, que a gente marcou as altas e as baixas. Então meu primeiro alvo com 3 contratos vai ali. Meu segundo alvo com um contrato eu vou colocar aqui na segunda alta. E o terceiro alvo eu vou jogar lá para cima, um contrato também para fechar a operação. Caso a gente chegue até lá, esse último contrato vai ser aquele que a gente deixa correr. Meu stop está aqui embaixo, 42,05. A gente está chegando perto do primeiro alvo já aqui. Rompeu o alvo, alvo executado. Primeiro alvo executado. Primeiro alvo executado, eu diminui aqui o stop para 2 contratos. A gente já tem 2 contratos abertos agora. Eu entrei ali porque a gente viu que aquele candle deixou uma super sombra ali embaixo, onde está meu stop. Eles desceram até ali e mostraram fraqueza do lado vendedor, e a ponta compradora fez subir o candle e deu uma continuidade no próximo candle. Essa foi a minha entrada. Eu estava esperando exatamente isso, a gente rompeu as 2 linhas da tendência. Então eu estava esperando uma continuidade da ponta compradora após a tentativa deles, da ponta vendedora, de fazer descer. O segundo alvo ainda não foi executado, está lá em cima aguardando. Meu stop está 42,05. Aquele primeiro alvo de 3 contratos foi executado a 42,13, onde estava a minha ordem. 3 contratos ali. Segundo alvo aqui a 42,15,75. A gente está vendo uma certa resposta da ponta vendedora aqui. Dois contratos em aberto na operação, $150 de lucro até agora. A gente executando esse segundo alvo aqui, esse quarto contrato, eu vou subir o meu stop para ponto de entrada, deixar o stop gain. Primeiro tocou o alvo. Tocou o alvo, não executou. Tocou de novo. Tocou. Executou agora. Executou agora. Tocou 3 vezes o alvo. Diminui aqui o stop. Só tem mais um contrato na mesa aqui. Subiu o meu stop. Eu vou botar acima. Botei acima, stop gain. Então aqui já a operação não tem mais como dar errado, né, gente? Subiu o stop para cima da entrada. Aqui a operação foi um gain já. Caso a gente desça ali, esse aqui é o último contrato, é o esperado. Pode ser que a gente desça e execute o stop, não tem problema, né? A gente coloca lá o último alvo lá em cima, justamente para dar aquela corrida. Se chegar até lá, a gente tem um lucro maior. Mas caso a gente desça, como está descendo agora, nessa resposta da ponta vendedora, a gente executa ali o stop tranquilo. A gente já teve 4 contratos acertados nos 2 alvos anteriores. Gerenciamento de posição aqui. Mesmo acertando, o stop sendo acionado, aqui uma resposta da ponta compradora, mesmo o stop sendo acionado, a gente vai ter ainda um lucro com ele, já que a entrada foi a 42,10,25 e o stop está a 42,11. A gente vê uma certa dificuldade aqui da ponta compradora de continuar subindo, mas eu vou deixar meu alvo lá em cima mesmo assim. Último contrato aqui na mesa, subiu meu stop. Ponta compradora com um pouco de dificuldade de continuar essa subida. O que é esperado, né? A gente está exatamente entre as 2 linhas azuis ali que eu tinha marcado como possível resistência. A gente está no meio delas, então pode ser que a gente tenha realmente dificuldade aqui. Stop foi acionado. Stop gain acionado. Operação, ponto de entrada, gente. Acionou o stop gain aqui embaixo. Meu ponto de entrada foi 5 contratos a 42,10. Deixa eu botar aqui para vocês. Hoje 22 de fevereiro. Meu ponto de entrada foi aqui embaixo, após aquela confirmação da ponta compradora, 42,10. 42,10.25, 5 contratos aqui. Meu primeiro alvo foi a 42,13. A gente fechou 3 contratos ali. O segundo alvo foi um contrato lá em cima, 42,15. A gente fechou um contrato lá, 42,15.75. E o último contrato deu stop gain
Meu alvo estava lá em cima para a alta do dia, a gente não chegou até lá, descemos e acionamos o stop acima do ponto de entrada. Foi 42,10,75. Aqui foi meu ponto de entrada, aqui o primeiro alvo, justamente abaixo daquela primeira alta que a gente tinha marcado. Por isso que é importante a gente sempre marcar as altas antes de operar. Lá em cima foi meu segundo alvo. Aqui a gente tinha aquelas possíveis resistências, né? A gente quer estar fechando próximo de resistência. Aqui foi meu ponto de entrada. Aqui tinha colocado meu stop. Quando a gente atingiu o segundo alvo, eu subi meu stop para colocar no stop gain. Foi acionado aqui. Aqui eu estou vendo de novo, a gente há pouco tempo fechou uma operação ali, mas a gente continuou subindo. E a gente está vendo aqui uma certa oscilação aqui para a ponta vendedora. A gente está vendo que a ponta compradora começou a subir, mas não continua muito forte lá em cima. A gente está vendo um super candle de força para a ponta vendedora aqui. Eu estou esperando uma força maior para mim entrar com operação de venda. A gente já está rompendo aqui a linha da tendência que estava subindo, esse retângulo rotativo. A gente rompeu aqui. A expectativa é que a ponta compradora tente fazer subir, né? Porque a gente subiu até agora, rompemos agora. Então tem gente aqui ainda tentando comprar. Então a expectativa, como a gente está vendo já, ponta compradora fazendo o candle subir, de volta acima daquela linha da tendência, daquele retângulo rotativo. O que eu estou esperando aqui? A gente já bateu na nossa alta lá em cima, lá naquela área de 42,28. A gente desceu direto. Então a expectativa aqui, já que a gente vinha bem desde de manhã de uma tendência de queda, a gente começou a subir agora na abertura, então a expectativa é ver força para a ponta vendedora e entrar com operação de venda com os alvos baixas do dia, que foram justamente na abertura do mercado hoje, 11h30. Até agora a gente tá naquela área ali da linha da tendência, desse retângulo rotativo. Ponta vendedora mostrando força para mim, para mostrar a confirmação de que aquela alta lá em cima, perto daquele 42,28, foi realmente a alta de resistência. Eles mostrando confirmação aqui com força, eu entro para o lado vendedor com meus alvos lá embaixo. Estou segurando aqui a ordem no gráfico, aparecendo a entrada, eu só solto ali e a gente é executado. A gente fez uma operação agora na abertura, a gente fez uma operação de compra, após confirmação de reversão de tendência da ponta compradora, eles mostraram bastante força, a gente subiu com os alvos nas altas do dia. Tivemos o último contrato sendo acionado, nosso stop gain. A gente está vendo já a força aqui para o lado vendedor, esse candle fechando forte. A gente não está nem conseguindo para a ponta compradora fechar acima daquela primeira linha verde aqui da tendência desse retângulo rotativo. Vocês estão vendo que a gente está ali fora da linha. Esse candle está bastante forte, engolindo praticamente os últimos dois verdes. Fechou o candle. Vou ver o que vai acontecer aqui. Confirmando, eu já solto a minha ordem para ser executada. Soltei a ordem. 5 contratos executados, 42,19,50. Colocar meu stop aqui em cima, acima daquela alta mais próxima, 5 contratos lá. O meu alvo eu vou colocar aqui acima dessa primeira baixa que a gente teve. Vou fechar 3 contratos aqui, fazer um gerenciamento parcial novamente. Meu quarto contrato eu vou colocar nessa área aqui, porque a gente viu que a gente teve uma oscilação maior ali na parte de trás ali. Um contrato aqui. E o último contrato eu vou deixar lá embaixo, naquele retângulo que a gente tinha marcado lá na primeira operação. Antes da primeira operação, que era justamente aquela área de 50% a 68% do Fibonacci. Vou jogar um pouquinho acima que a gente tem chance de ir até ali. Vou deixar meu último contrato lá, para dar aquela corrida. Não vou colocar dentro daquele retângulo, porque para entrar lá, olha ali. Uau! Chegou perto do primeiro alvo. Esse candle aqui que a gente está vendo é exatamente aquele primeiro candle que explodiu para cima ali atrás.
A gente está vendo aqui que muita gente começou a comprar ali, naquela área, só que a gente rompeu para baixo, acionou o stop deles e saiu vendendo aqui o candle de stop da ponta vendedora. Não representa força, tá, gente? Igual aquele primeiro candle aquele primeiro candle verde ali atrás, não representa força. Isso aqui é claro que é stop sendo acionado da ponta compradora que comprou para subir e acabaram ali tendo o stop acionado. Meu stop está lá 42,26, entrada 42,19,25 após a confirmação aqui da quebra da tendência e continuidade da força da ponta vendedora. Meu alvo um pouquinho acima daquela primeira baixa, 3 contratos de fechamento ali. Segundo alvo, naquela área de oscilação que a gente teve ali, 42,0750, um contratinho ali. E o último contrato para correr, para dar aquele lucro extra lá embaixo, acima daquele retângulo que está representando nosso 50% e 61,8% do Fibonacci. Não coloquei lá dentro porque estaria dentro dessas áreas, coloquei um pouco acima para garantir. Aí é que vem a pergunta, a gente chegou perto do nosso alvo. Você teria fechado ali a operação? Eu conheço alguns traders, alguns amigos meus que teriam fechado ali, chegou perto, eles já saem fechando para não correr o risco de subir, reverter aqui e pegar o stop deles lá em cima. Mas é aquela coisa, gente, disciplina. Planejou a operação, executa a operação que foi planejada. Não vou mexer no meu alvo, não vou mexer no meu stop. Chegamos perto, mas eu não vou mexer. Tem que ter disciplina aqui para segurar a operação. Aqui a gente viu que a gente começou a andar para os lados aqui, meio que consolidar, mas a gente está vendo bastante força ainda da ponta vendedora. Só de olhar para os candles a gente vê que os candles vermelhos são bem maiores que os verdes. Eu tive que subir meu alvo a 42,12 com 50, eu subi 2 ticks para cima, porque a gente colocou aquela baixa ali. Então tem que respeitar a análise. Análises técnicas colocaram aqui no gráfico uma baixa que subiu, a gente está consolidando agora. Eu tive que subir um pouquinho acima, nada que vá prejudicar muito a questão de lucro, caso seja executado. A gente está vendo que aqui em cima a gente tentou por 4, essa aqui é a 5ª vez que a gente está tentando romper essa linha aqui em cima. A gente não está conseguindo, está servindo como resistência, que foi justamente naquele início de força da ponta vendedora, né? Nosso ponto de entrada lá atrás. A gente voltou ali 4 vezes e descemos novamente. A gente está com 5 contratos ainda em aberto aqui na operação. Agora a gente está com 375 dólares nessa operação. A gente está vendo bastante dificuldade da ponta compradora de fechar o candle forte lá em cima. Essa linha aqui está segurando a resistência, bem próximo do nosso ponto de entrada. Então a gente entrou realmente no lugar certo. O que antes estava servindo como suporte, agora está servindo como resistência. $200 agora na operação. 5 contratos ainda abertos na operação. Nenhum alvo foi executado ainda. A gente continua aqui na consolidação. A gente rompeu aquela linha antes que estava segurando, mas tivemos uma resposta rápida da ponta vendedora. Continua na operação aqui aberta. Está vendo aqui de novo uma resposta da ponta vendedora. A operação continua em aberto, nenhum alvo foi executado. Bastante força agora para o lado vendedor. A gente consolidou geral aqui. Tivemos aquela força inicial e consolidou. Chegando perto do nosso alvo de novo. Primeiro alvo a 42,12,50, entrada 42,19,25. 5 contratos. A gente está olhando para um lucro agora de $500. Mas meu alvo ainda não foi acertado, está ali embaixo.
que tinha sido aquela primeira queda deles. Chegou perto do alvo, tinha sido aquela primeira queda deles lá naquele rompimento onde foi a entrada. Eles desceram, tiveram um candle super forte, que foi o stop deles sendo acionado. Agora foi executado aqui o alvo, vou diminuir meu stop. 2 contratos na mesa. Vou jogar meu stop aqui para cima daquela tentativa deles de subir, porque a gente tinha visto antes que eles estavam segurando a resistência ali, então eu posso usar aquela área como proteção para o meu stop. Estou apenas com 2 contratos abertos agora. Meu segundo alvo continua a 42,0750 lá embaixo, acima daquela segunda baixa lá do dia, daquele fundo ali. E o meu terceiro alvo lá embaixo, acima da linha de 50% do Fibonacci, que a gente tinha marcado lá na primeira operação ainda, hein? Isso aqui a gente já está na segunda operação, mas aquela área ali do Fibonacci a gente marcou antes da primeira operação. Desci o meu stop de praticamente um ponto e um quarto aqui acima da ponto de entrada, super tranquilo. Não tenho expectativa de ser executado aquele stop, porque a gente viu que eles tiveram bastante dificuldade naquela área ali em cima, perto do nosso ponto de entrada, bastante resistência ali. E para garantir, eu joguei o stop acima daquela sombra, daquele candle que eles romperam a linha de entrada ali. Coloquei meu stop acima dela. A gente está segurando essa consolidação aqui, a gente vê que o pessoal da ponta compradora tentando reverter aqui ainda, apesar da gente estar bem mais forte para o lado vendedor. 2 contratinhos ainda em aberto aqui na operação, 3 já foram executados, nosso primeiro alvo. Dessa vez a ponta compradora não conseguiu nem fechar forte aquele segundo candle ali, que a gente subiu lá em cima e já fizemos quase que uma estrela cadente ali. Agora tem esse candle vermelho engolfando eles, força para o lado do vendedor. A gente está na nossa operação de venda, então até agora tudo certo. Fazendo uma análise aqui de movimento simétrico, a gente tem todas as chances de estar executando o nosso segundo alvo. Para completar esse movimento simétrico desde lá de cima, a gente desceu, a gente consolidou, agora a gente continua descendo aquela mesma medida de movimento que a gente faz bastante aqui no mercado futuro norte-americano. Muita gente só opera com base em movimento simétrico. A gente tem essa área aqui que foi esse início dessa consolidação, aquele fundo ali e esse fundo aqui abaixo. Se a gente olhar de pertinho, a gente vai ver que o segundo fundo foi um pouco mais abaixo. Eles conseguiram romper. Foi pouco, mas mostra força para o lado vendedor, apesar de ter sido pequeno. Qualquer coisa que está na análise, que está no gráfico, tem que entrar na análise, gente. Análise técnica é assim mesmo. Romperam 2 ou 3 ticks ali, mas romperam. Enquanto isso, a ponta compradora não consegue nem colocar uma alta mais alta aqui. Estamos voltando de novo. $200 agora aqui, 250 na operação, 2 contratos abertos. Meu primeiro stop tinha sido lá em cima. A gente está aqui na primeira hora de abertura de mercado. A primeira hora é sempre melhor de operar. Então meu stop tinha sido lá em cima, foi executado o primeiro alvo. Eu percebi que aquela linha ali em cima estava sendo usada como resistência, então eu desci meu stop praticamente um ponto acima do meu ponto de entrada. A gente atingindo o segundo alvo, eu com certeza vou descer para o stop gain, jogar abaixo do meu ponto de entrada. A gente está fazendo aqui uma espécie de bandeira. A gente rompendo essa bandeira, a gente tem mais chance de atingir aquela primeira baixa do dia, aquela linha horizontal ali que está mais próxima. A gente está vendo certa força aqui da ponta vendedora com esse candle, fechou forte lá embaixo.
Candle forte, candle forte, candle forte, candle forte, candle forte. A gente vê a diferença aqui nessa consolidação. Consolidação sendo dominante para o lado vendedor. Para quem gosta de operar figura, se vocês perceberam aqui que a gente tem uma certa triângulo descendente aqui, linkando aquelas baixas ali que da ponta compradora colocou. A gente tá formando um triângulo aqui para quem gosta de operar figuras. $280 agora na operação de 2 contratos abertos. Tá dando vontade de tomar água. Ajustar aqui o triângulo para ficar mais claro para quem tá olhando aí. A gente tem aqui um triângulo descendente. A gente rompendo aqui, a gente já começa a mostrar bem mais força e mais continuação pro lado vendedor. Nosso ponto de entrada foi antes, foi lá em cima, naquela primeira força lá atrás. Agora aqui a gente está mostrando um padrão de price action que dá força para nossa operação. A gente rompendo aqui, ponta vendedora completamente entregue se a gente romper. Os candles deles já estão bem fracos, né? A gente fez um doji agora. A gente está exatamente na linha de suporte desse triângulo descendente. Rompemos aqui, vamos ver se a gente consegue fechar abaixo dele. Rompemos aqui o triângulo. Estou imaginando que algumas pessoas devem ter comprado ali. Se a gente está tendo alguns stops sendo acionados. Se a gente fechar aqui, a gente rompeu o padrão, a figura. Provavelmente vamos estar vendo, ó, rompemos o padrão. Rompemos o triângulo. Meu alvo está ali embaixo, ainda é 42,0750. Não vou mexer nele. Estamos chegando perto. Bem mais força para o lado do vendedor. Stop está um ponto e um pouquinho acima do ponto de entrada. Um ponto e um quarto acima do ponto de entrada. Fechamos mais um candle, estamos perto do alvo. Chegamos bem perto do alvo. Não foi executado. Ainda não. Foi executado agora. Diminui aqui meu stop. Meu segundo alvo continua lá embaixo. Eu vou jogar meu stop aqui para baixo, para cima daquela tentativa deles para ficar no stop gain. Vamos ver se a gente acerta o terceiro alvo agora. Meu stop abaixo do ponto de entrada. Estamos aqui com o stop gain na operação. Se a gente reverter aqui e continuar subindo, a gente vai ter lucro mesmo o mesmo stop sendo acionado. Último contrato. A expectativa é voltar lá em cima, testar aquela linha do triângulo e continuar descendo. Vamos ver se isso vai acontecer. Aquele movimento simétrico que a gente tinha desenhado antes está praticamente completo agora. Se você voltar aí o vídeo um pouco atrás, você vai ver que a gente desenhou um movimento simétrico que mostrava uma indicação maior de acerto do nosso segundo alvo. A gente está naquela área agora. E pode ser que a gente volte ali para aquela linha do retângulo, do triângulo, aquela linha horizontal, para testar ela.
Meu alvo continua lá embaixo, não vou movimentar meu alvo. Terceiro contrato aqui é só para dar aquele lucro maior para pagar as operações aqui. Último contratinho, a gente já teve quatro contratos fechados aqui nos dois primeiros alvos. O primeiro alvo com 3, o segundo alvo com 1 apenas. E o último contrato aqui no gerenciamento a gente deixa correr. Exatamente por conta disso que a gente não coloca o alvo cravado na baixa ou na alta, porque eles chegam perto às vezes e começam a reverter, por isso que eu sempre coloco um pouco acima ou um pouco abaixo. Eu vou ajustar aqui. $210, $200 com apenas um contrato aqui, gente. A gente começou a dar um pouco de... a fazer algumas baixas mais altas aqui, formando meio que um triângulo invertido aqui, pro lado... triângulo ascendente invertido. Mas o meu alvo continua lá embaixo. A gente está vendo uma certa força da ponta compradora. Meu stop está no gain. Está no 42,1675, abaixo do meu ponto de entrada na operação de venda. Então, se a gente acionar ali, a gente está no gain mesmo assim. Está formando uma espécie de triângulo ascendente revertido, invertido aqui de cabeça para baixo, mas... Fica a seu critério, né? Eu gosto de manter o meu último alvo onde ele está. Vai que a gente reverta e continua até lá embaixo. Mas se você quisesse sair aqui, você já poderia ter saído também. Como eu estou no meu último contrato, já tive 4 contratos fechados, eu vou deixar correr. Se a gente tivesse com mais contratos abertos, 3, 4, 5, a operação inteira em aberta, pode ser que a gente pudesse fazer uma análise maior aqui para tentar capturar o máximo de lucro possível. Mas como é o último contrato, eu vou deixar correr. E a gente está no stop gain ainda por cima. Na operação anterior, o stop gain foi acionado. O último contratinho pegou. Vamos ver se aqui a gente vai ter um pouquinho mais de sorte pro lado aqui da operação. O alvo continua lá embaixo, o stop está 42,1675. Ponta compradora segurando aqui em cima. E será que eles vão executar aqui? Último contrato aqui na operação. A gente desceu lá embaixo. Testamos de novo aqui a área do... foi executado. Stop gain foi executado. Operação gerenciada da forma certa. A gente deixou o último contrato correr. Colocamos stop gain. A gente aqui tem o nosso ponto de entrada. A operação de venda foi aberta lá em cima. 42,1925. Primeiro alvo, a gente tinha fechado ali 3 contratos. Aqui foi a abertura da operação. 42,1975. O primeiro alvo com 3 contratos foi exatamente nessa área aqui, 42,1250, que tinha sido uma baixa anterior. O segundo alvo
nessa segunda baixa aqui, 42,0750, e aqui em cima a gente teve o stop gain acionado no último contrato. Total das duas operações juntas com a anterior, que foi uma operação de compra, com essa operação agora a gente teve um lucro de 970 dólares, operando 5 contratos aqui na Nasdaq, na mini Nasdaq, no mercado futuro americano. Logo na abertura, as operações que a gente faz na abertura são sempre as melhores. A gente tem aqui ponto de entrada, foi exatamente aqui nesse candle. Para o nosso primeiro alvo tinha praticamente 6 pontos e 3 quartos. Para o nosso segundo alvo do ponto de entrada lá embaixo, para o nosso segundo alvo praticamente quase 12 pontos. Para mais um contrato lá embaixo, e o último alvo foi ali pegou nosso top gain 42,17 por um pouquinho mais de 2 pontos. A gente teve aqui então um lucro de 970 dólares. É isso aí, galera. Análise técnica sendo feita aqui ao vivo, mercado ao vivo, 1h14, 22 de fevereiro. Qualquer coisa, acessa lá meu site portstrader.com.br para mais informações aqui sobre análise técnica, como interpretar gráfico, candle. Eu só opero no mercado americano, então se você tiver qualquer dúvida esses dias, ontem eu escrevi um artigo sobre como operar lá fora. Essa corretora que eu estou usando aqui, essa plataforma é a NinjaTrader, eles são plataforma e corretora também. Eles abrem conta para mais de 150 países, então eu escrevi lá no artigo também como é que faz para abrir conta com eles. E é isso aí, galera. Abraço, valeu.